Olá, meus jovens padawans, como estão vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, se você é novo aqui, né? Se você não é novo aqui, você já sabe como funciona aqui, é tipo o caso da mãe Joana. Eu estou muito bem, obrigada, eu acho que eu nunca estive tão bem assim antes. Eu tô numa vibe, assim, muito boa da vida, que eu tô, tipo, tá escutando samba raiz, assim, de vez em quando, coisa que eu nunca fiz, porque eu sempre fui muito gótica, dark das trevas, né? Mas acho que quando você tá feliz, você começa, tipo, foda-se tudo isso, eu vou escutar o que eu quiser, tô feliz, quero sambar, ou é clima de carnaval, eu nunca fui de gostar de carnaval, mas eu tô tão feliz que nem com frio eu tô me incomodando mais. Só pra vocês terem noção como eu tô com uma fase tão boa que eu ganhei um sorteio. Eu ganhei um sorteio, eu nunca ganhei nada na minha vida. Eu ganhei um sorteio num salão de beleza que tem aqui, que é tipo um dos tops da minha cidade. Minha cidade não, que não é na minha cidade, mas é próximo daqui. Então eu tô realmente numa fase muito boa. Depois de tanta desgraça que aconteceu na minha vida, acho que tava precisando de uma fase boa assim, né? Vocês, como vocês estão? Eu sei que o nome do vídeo é meio que um clickbait, porque a lista principal a ser abordada é Aqui Eu Criei. Porém, assista o vídeo até o final, pois a lista de linguagens de programação mais bem pagas também estará nesse vídeo, então fiquem ligados. Eu não tenho uma carreira muito extensa na área de TI, mas eu tenho um bom background e o principal, eu sou uma pessoa curiosa e estou sempre fazendo amizade com pessoas da comunidade de TI, aos arredores do globo terrestre, não só aqui no Brasil. Eu me peguei em uma conversa com algumas pessoas sobre as linguagens de programação que a galera deveria investir, tanto para as pessoas que estão começando a programar, para as pessoas com mais tempo de carreira que têm o objetivo de expandir a sua carreira aprendendo uma metodologia, linguagem ou tecnologia nova. Mas ter um tempo de experiência ou diploma não significa sabedoria. Isso você colhe. Somos carcaças vazias apenas esperando por conhecimento, né? E nesses últimos tempos eu tenho visto várias tendências de tecnologia surgirem e desaparecerem. É incrível como novas linguagens de programação crescem tão facilmente, enquanto muitas linguagens de programação antigas ainda são relevantes hoje em dia. Um exemplo recente em minha carreira era o de trabalhar em uma empresa que ainda usava COBOL, onde uma senhorinha de quase 70 anos era a única programadora. E como eles não tinham nenhuma intenção em migrar para outra linguagem, eles treinaram uma guria júnior para ficar no lugar dessa senhora. No caso da senhora, bater as botas, né? Já que aposentar mesmo, acho que ela não tinha essa intenção, né? Ela gostava muito do trabalho dela. Então, entre diversas pesquisas e baseados no público que eu tenho, que estão sempre me perguntando quais linguagens deveriam ser investidas, eu usei diversos fatores como tendência de mercado, pesquisa de mercado, nível de dificuldade, salário e principalmente demanda no Brasil. Mas o principal é a minha opinião pessoal. Se vocês pesquisarem, talvez acarrete de encontrar algumas outras linguagens em ordem diferente de prioridade, né? Mas chega de papo e vamos ao top 5 linguagens de programação para se aprender em 2019. A primeira linguagem de programação da minha lista é a linguagem Python. Eu, como administradora de banco de dados, coloquei Python como primeiro lugar porque, em minha visão, acreditar que o futuro da carreira de um DBA, logo nos requerimentos, além das certificações centradas em ferramentas como SQL Server, Oracle, Python será um requerimento nem que com nível básico. Já vemos isso com linguagens de script, que veio se tornando algo essencial como conhecimento para quem trabalha com isso, e o motivo principal é a automatização. Mas saindo do foco da carreira de DBA, que tipo de lista de linguagens de programação que fica sem Python hoje em dia? Desde 1991, quando o Python foi desenvolvido por um desenvolvedor chamado Judo Van Rossum, o Python ganhou muita atenção e popularidade. A linguagem Python pode acomodar qualquer tipo de necessidade, especialmente agora, com tecnologias avançadas como o Machine Learning, que foi o que me fez despertar o interesse em aprender Python, tirando a parte da necessidade do dia a dia, né? Outras carreiras como analista de dados, inteligência artificial, todas essas tecnologias podem ser suportadas e escritas em Python. Então o Python tem uma tonelada de aplicativos e mesmo se você for um desenvolvedor web, o Python tem ótimos frameworks como Django, Pyramid, TurboGear e etc, que você pode usar para desenvolvimento web. Ainda é um ótimo momento para entrar na carreira de programador em Python, especialmente com a automatização. E como eu citei anteriormente, quem está na cabeça das pessoas agora e em todos os tipos de negócios, seja uma pequena empresa ou um grande negócio, o Python é extremamente bom para automatizar praticamente tudo que você puder. E para citar alguns exemplos deles, temos aí Google, Facebook, Instagram, Spotify, Quora, Netflix, Box e a lista vai longe. E recentemente, após assistir o seriado One Strange Rock, eu voltei a me sentir super ligada em querer aprender sobre física, astronomia, cosmologia e mais um monte de assuntos que eu gosto de ler a respeito, né? Então pintou a curiosidade dos requerimentos pra se trabalhar na NASA. Não do nada brotou essa ideia de querer trabalhar como astronauta, porque assim,
Vontade de mudar de carreira? Até tenho, mas não custa nada sonhar, né? Curiosidade é sempre bom. Sempre bom sermos curiosos. E curiosamente eu li que pra se trabalhar como astrônomo, por exemplo, um dos requerimentos é que seja muito bom em matemática, com toda a razão, e também ser ótimo em coding. E uma das linguagens que a NASA usa pra desenvolver seus softwares, e nem quero imaginar o que eles fazem com esses softwares, porque meu pequeno e limitado cérebro não tem um pingo de ideia, é a linguagem Python. Além disso, o Python também é extremamente fácil de aprender. O Python é uma das linguagens mais fáceis, e mesmo que você pesquise sobre Python, você vai encontrar uma tonelada de livros pra aprender Python. E se eu estou falando que Python é fácil, é porque eu leio muito a respeito e sempre leio os comentários de vocês que, assim como eu, também estão aprendendo Python, e até agora eu não tive nenhuma dificuldade de entender a estrutura e os comandos. É um ponto muito positivo e que até dá pra gerar motivação, né, pra aprender. Tipo, eu quero trabalhar na NASA! Sem contar que a comunidade das pessoas que estudam e trabalham com Python é gigantesca, tem muita documentação, então qualquer dúvida que surgir, você terá uma ótima base para resolver as suas buchas ali. E é por isso que o Python ganha o número 1 na minha lista de linguagens principais para se aprender em 2019. Em segundo lugar fica o JavaScript. Eu e mais meio mundo retorcemos o nariz quando se fala sobre JavaScript. Eu aprendi a programar em JavaScript naquelas, enquanto eu fazia meu primeiro estágio, e junto com ela eu usava também Visual Basic.net. Criávamos aplicações para web e eu nunca fui fã disso, né? Mas isso sou eu. Agora vamos lidar com fatos do porquê JavaScript está em segundo lugar na minha lista de linguagens para se aprender em 2019. JavaScript evolui tão rapidamente que eles estão sempre lançando atualizações e versões novas. JavaScript hoje é muito diferente do JavaScript que você pode ter aprendido alguns anos atrás. Eu digo isso porque para poder preparar esse material desse vídeo, eu dei uma pesquisada e comecei a ver muita coisa diferente do que eu vi quando eu aprendi mais ou menos uns 6 anos atrás. E é muito melhor agora, tem paradigmas muito melhores, e se você está interessado em se tornar um desenvolvedor web, hoje em dia você é literalmente obrigado a aprender JavaScript. Na verdade, uma coisa que um cofundador do Stack Overflow, Jeff Atwood, disse uma vez é que qualquer aplicativo que possa ser escrito em JavaScript será eventualmente escrito em JavaScript. Então o JavaScript tem uma tonelada de aplicativos que você pode usar para desenvolver, como aplicativos para desktop, pode desenvolver aplicativos móveis, como frameworks, como por exemplo React. Você pode desenvolver a parte de back-end, você pode fazer praticamente qualquer coisa com JavaScript. Aplicativo para celular é um bom exemplo do que você pode usar com o React nativo. Você pode escrever seu aplicativo em JavaScript e ele será executado em todas as plataformas móveis como iOS, Android e etc. E JavaScript também é a linguagem de programação mais popular de acordo com a pesquisa do site Stack Overflow em 2018, com 69% das pessoas usando JavaScript. Mais da metade dos desenvolvedores do mundo utilizam JavaScript. Para quem desenvolve front-end, JavaScript é vital e vem crescendo a relevância para desenvolvedores back-end também. JavaScript permite que você crie websites interativos e é realmente uma tecnologia essencial de ferramentas da web, juntamente com o HTML e o CSS. E porque a maioria dos navegadores de alguma forma implementam o JavaScript. Então é crucial para entrar no desenvolvimento da web e aprender essa linguagem. Mas geralmente é mais fácil escolher e fazer algo tangível, em parte por causa de toda a interface do usuário acessível, né? E para citar algumas empresas que usam JavaScript, temos aí a Netflix, Trello, PayPal, LinkedIn, Walmart, Uber, Groupon, eBay, Reddit, Airbnb, e a lista vai muito longe. E isso é apenas grandes nomes. Imagine empresas pequenas ou médias também, né, que utilizam o JavaScript. Mas com certeza até a empresa que tem apenas 5 funcionários vai usar JavaScript também. Eu usei o exemplo da minha primeira empresa, pois éramos apenas 5. Éramos 6. Vocês se lembram desse seriado que passava da Globo? Não sei porque passou na minha cabeça agora. Então, se você está procurando aprender uma linguagem de programação hoje, em 2019, aposte em JavaScript, que é tiro certo. E na terceira posição temos a linguagem Rust. Durante a minha pesquisa sobre quais as linguagens que andam sendo benquista pelas empresas e também por desenvolvedores como meta de aprendizado, eu li muito sobre Rust. Eu não tinha nenhuma ideia da existência dessa linguagem. Para eu não saber de pelo menos a existência de algo, já mostra o quão desatualizada que eu tô.
Não digo isso como algo mandatório de que vocês precisam saber tudo sobre tudo, mas pelo menos ter uma pequena noção do que tá acontecendo, já que tecnologia evolui constantemente. E se você piscar, você fica pra trás. Só pra vocês terem uma noção, a linguagem surgiu em 2010, então eu estou 8 anos desatualizada. Quer dizer, 9 anos desatualizada. Mas a nova versão foi lançada dia 17 de janeiro de 2019. O que eu pude concluir sobre a linguagem Rust é que ela é uma nova linguagem de programação em nível de sistema e que está mudando a maneira como pensamos sobre programação. Rust ficou em primeiro lugar na pesquisa do Stack Overflow em 2018 para a linguagem mais amada e desejada pelos desenvolvedores. E a linguagem Rust foi originalmente desenvolvida pela Fundação Mozilla Research. Ela foi projetada para ser segura, concorrente e prática, e suporta estilos puramente funcional, procedural e orientado a objeto, e funciona como uma linguagem de baixo nível, adequada para código crítico de desempenho. Rust é criado com o objetivo de evitar os ponteiros pendentes, estouro de buffer, qualquer outro tipo de erros de memória, que é algo essencial, que ninguém mais se preocupa hoje em dia, porque a gente vive num mundo onde temos memória aí de 1 tera, nem sei o que é depois do terabyte mais, pra você ter uma noção. Eu parei no terabyte, mas a gente é muito mal acostumado com muita memória, né? Ter uma linguagem que é focada nisso, na memória, é algo essencial. Então, eu acho que esse é um dos pontos fortes da linguagem Rust. Porém, eu não aconselharia para um iniciante na área de TI a começar pelo Rust, por ser algo um pouco difícil de entender, e a intenção é desenvolver do nada até chegar no 100, né? Começar direto do 100 pode desmotivar você por ser algo muito complexo, já que na linguagem Rust insistem várias regras para garantir a segurança da memória. No entanto, desenvolvedores experientes adoram, e é bem possível que nos próximos anos a Rust esteja em alta demanda. Empresas como Mozilla, Dropbox, Sentry, dentre outras, usam a linguagem Rust, e ela tem tudo para se tornar uma hot language, já que o compilador Rust impõe garantias de segurança de memória e outras verificações que tornam a linguagem de programação segura, ao contrário do C. Então, em Rust, você nunca terá que se preocupar com ponteiros pendentes ou usar um objeto depois que ele for liberado. Essas coisas fazem parte do core da linguagem Rust. Mas em campos como desenvolvimento incorporado, é importante fazer coisas como colocar uma estrutura em um endereço que represente um conjunto de registros de hardware. Uma outra qualidade da linguagem Rust é que ela tem um melhor tratamento de erros, o que é uma mão na roda, já que erros acontecem independentemente da linguagem de programação usada. Então, em Rust, os erros caem em 2 campos: erros irrecuperáveis, o tipo ruim, e erros recuperáveis, ótimo, não tão ruim. A quarta posição da minha lista é a linguagem Go, ou Golang. A linguagem Go é uma linguagem de programação que teve seu projeto iniciado em 2007 e foi lançada em 2009 por Robert Griesemer, Rob Pike e Ken Thompson, funcionários da Google. E eles simplesmente fizeram uma lista de coisas que não gostavam em outras linguagens de programação com as quais já trabalhavam antes e decidiram desenvolver sua própria linguagem para resolver esses problemas. E ao mesmo tempo, manter as características mais úteis, né? Como, por exemplo, a tipografia estática e eficiência de tempo de execução, como C++ ou Java, legibilidade e usabilidade, como Python ou JavaScript, a rede de autodesenvolvimento e multiprocessamento. Eles se basearam principalmente no que eles não gostavam da linguagem C++. E é aí que eles fizeram jus a uma frase que eu uso constantemente quando alguém adora meter o pau ou criticar algo: se você não gosta de algo, faça melhor. E por isso, a linguagem Go foi desenvolvida literalmente por desenvolvedores para desenvolvedores. A linguagem foi desenvolvida como open source inicialmente, e os programas são montados usando pacotes para que um manejamento mais eficiente de suas dependências seja executado. Então, é uma linguagem de programação compilada estaticamente, é sintaticamente semelhante à linguagem C, mas com os benefícios adicionais de segurança de memória, coleta de lixo e tipagem estrutural. E para nomear algumas empresas que utilizam a linguagem Golang, temos aí o Google, Adobe, Dell, Facebook, Uber, Dailymotion, Medium e etc, etc, etc. Eu coloquei Go como o número 4 da minha lista porque a linguagem vem aumentando sua popularidade pela comunidade de desenvolvedores, de acordo com a pesquisa Stack Overflow 2018. Go também está no top 3 de linguagens mais desejadas. Aliás, de acordo com a pesquisa, foi em 2018 e será também em 2019. Além disso, o Go também é uma linguagem de programação entre as 5 mais bem pagas para linguagens de programação. Quanto antes você aprender, altamente cobiçado como desenvolvedor você vai ser. E na posição número 5 tem a linguagem Swift. Se você quiser entrar no desenvolvimento mobile
iOS, você definitivamente tem que considerar aprender a linguagem Swift. Então a linguagem Swift, ela é relativamente nova, porque ela foi lançada em 2014, então é bem recente, 5 anos atrás, não faz muito tempo. Então Swift é a nova opção de linguagem de programação para app, né, para desenvolver os aplicativos nativos do iOS e o macOS. E descobriram-se que os aplicativos nativos superam os aplicativos híbridos e o SpriteKite. Então considera-se aí uma melhoria em termos de usabilidade e desempenho em comparação com a sua linguagem anterior, que é a Objective-C, outra linguagem nativa da macOS e iOS. Aliás, Swift foi apresentado em uma conferência de lançamento e foi citado como o substituto do Objective-C. Swift é uma linguagem tipada estatisticamente. Significa que o Xcode verifica o seu erro para você. Assim, os seus erros são mais fáceis de rastrear e, além disso, ele opera mais rápido. A propósito, o Xcode é o editor da linguagem Swift. E com os novos produtos da Apple, ao virar a esquina, os desenvolvedores corporativos e os programadores comerciais estão olhando como migrar os novos aplicativos para as plataformas macOS X e iOS da Apple. Pode considerar que as novas aplicações aí para os novos produtos da Apple vão ser todos em Swift agora. E apesar de existir outras opções, se você quiser fazer isso do jeito oficial da Apple, você vai usar Swift. Bom, essa foi meu top 5, mas uma coisa é certa, o que pode ser uma linguagem de programação popular entre os desenvolvedores pode não ser tão popular entre os clientes. E o que pode ser popular não significa necessariamente que seja a linguagem de programação mais bem paga. Se levarmos em conta apenas o quesito linguagens de programação que são mais bem pagas, aqui estão as 8 das maiores linguagens de programação pagantes. Então, no top 1. Então, na primeira posição dessa lista, a gente tem a Golang, que foi citado já anteriormente, que os salários têm uma média de $110 mil anuais. A linguagem desbanca em primeiro lugar nas listas extraídas das pesquisas. Sua popularidade aumentou devido às suas vantagens, como processos paralelos eficientes, tempo de inicialização rápido e o uso de memória apenas quando necessário. De fato, muitos consideram o Go para ser a linguagem de servidor do futuro. Posição número 2, Objective-C. A média salarial, de acordo com analistas, começa em $108 mil anuais. Usado principalmente pelos desenvolvedores da Apple para Mac, OS X e iOS, sua natureza completa faz com que seja uma das linguagens a mais trazer lucro para desenvolvedores dos Estados Unidos. Eu não tinha nem ideia disso. O fato de estar conectado à Apple o torna uma linguagem muito procurada para empresas e altamente remunerada por desenvolvedores. Então, mesmo que o Swift venha para substituir, ainda tem muita vaga de trabalho para trabalhar com o Objective-C. Então, essa linguagem não vai morrer da noite pro dia. Visto o COBOL aí, né? A gente tem o COBOL aí da senhorinha de 60 anos ainda trabalhando. Então, vai demorar um pouco ainda para a linguagem morrer. Então, ainda é válido investir na linguagem. Na posição número 3, temos o Python. Também foi citado na minha lista, né? Então, vamos para mais alguns pontos adicionais. Um desenvolvedor sênior de Python tem um salário anual estimado de $105 mil anuais. Python é uma linguagem clara e versátil usada em análise de dados, cálculos matemáticos, machine learning, desenvolvimento web, entre outros. Então, é usada por grandes corporações tecnológicas como a NASA e o Google. Ele também é classificado como uma das linguagens de programação mais populares para negócios, ocupando o 5º lugar em consultas de mecanismos de pesquisa. Os analistas preveem que continuará a crescer com maior taxa de crescimento nos últimos 5 anos. Posição número 4, Ruby on Rails. O salário base de um desenvolvedor Ruby on Rails é de $89 mil anuais, de acordo com o site Glassdoor. O Ruby ganhou popularidade depois de ser usado para desenvolver aplicativos da web e a parte do servidor de serviços internacionais populares também. O Ruby é usado para criar aplicativos poderosos, mas compreensíveis. 5ª posição, C#. De acordo com a Quartz Media, o salário médio de um desenvolvedor de C# é de $89 mil. C# é simples e se tornou altamente popular depois de ter sido desenvolvido pela Microsoft. A linguagem é usada para criar variedade de aplicativos, desde programas de desktop até grandes portais da web. Se você vai criar aplicativos nativos no Microsoft, você deve aprender C#. 6º lugar, Java. A linguagem de programação mais solicitada para os empregados paga uma faixa salarial de média de $74 mil a $130 mil para desenvolvedor Java Sênior. Além de ser usado como uma ferramenta para desenvolver aplicativos nativos para Android, ele também é usado para criar produtos para testes automatizados e para o setor bancário também. Java é uma linguagem boa e prática para se aprender. 7ª posição fica aí com Swift. De acordo com o PayScale, o desenvolvedor de Swift ganha em média de $78 mil até uns $100 mil anuais. A linguagem Swift
é a principal linguagem usada para desenvolvedores de aplicativos macOS, iOS, watchOS e tvOS. Assim como o Objective-C, o Swift também é usado pelos produtos da Apple e só foi desenvolvido em 2014. Sua vantagem e sua velocidade em termos de trabalhar com um projeto e lançar um aplicativo a tornaram uma linguagem requisitada e bem paga. 8º lugar, Kotlin. Segundo Python, um desenvolvedor Kotlin ganha em média $66 mil anuais. Desenvolvido pela JetBrains, a Kotlin se tornou a linguagem de desenvolvimento oficial do Android em 2017. O fato de ser fácil de entender, totalmente compatível com Java, suportado pelo Google e ter uma comunidade em crescimento torna uma linguagem de programação vantajosa para se aprender. Bom, essas foram as minhas listas, porém, como eu sempre tento passar uma lição para vocês, eu tenho que deixar uns adendos aqui, né? Então vamos lá, tenha em mente que esses números passados de salários só são possíveis de se alcançar para desenvolvedores sêniors dessas linguagens mencionadas. O domínio e a experiência de qualquer linguagem tecnológica naturalmente cria oportunidades e salários mais altos para você. Você não precisa aprender essas linguagens se já tiver experiência na que tem agora. Experiência e conhecimento são adquiridos com o tempo, assim como salários altos também. Começar a aprender essas linguagens não significa que amanhã você vai conseguir um emprego com esses valores, a não ser que você seja um gênio. Aí é outra história, né? Saber uma linguagem de programação não te torna valioso. Resolver problemas, sim. Você pode fazer um curso desses aí de bootcamp em várias linguagens, aprender o núcleo de cada uma delas em um tempo muito curto e conseguir um emprego, tal como acontece com muitos empregos. Porém, a coisa muda quando você entra no mundo real. Aprimore suas habilidades e com o tempo você será mais do que um programador, mas um solucionador de problemas. Então, isso é o que é valioso para um empregador a longo prazo. Os salários mudam com a base na necessidade. Então, à medida que as tecnologias mudam, as necessidades dos negócios também mudam. Também aumentam as habilidades pagas, tanto quanto a programação. Por exemplo, a linguagem Swift é muito popular agora devido ao aumento do mercado de programação móvel. No entanto, não faz muito tempo que o Objective-C era o go-to pro iOS e dispositivos móveis, né? Você deve mudar com o tempo também, se você quiser ficar no topo ali, se você quer ficar uma pessoa desejada e sempre atualizada no mercado. Isso significa comprometer-se com a aprendizagem ao longo da vida. Isso não significa que você aprenderá todas as linguagens existentes e ninguém espera que você saiba isso, né? Se souber, você é um gênio. Mas ter um bom conhecimento prático de muitas delas lhe servirá muito bem. Existem muitas linguagens de programação por aí. Algumas delas podem ser consideradas mortas, mas se houver um sistema em execução, talvez seja necessário mantê-lo e levar uma oportunidade muito lucrativa. Isso não significa que você deve gastar o seu tempo aprendendo uma linguagem morta. O ponto é que existem oportunidades em todas as linguagens, boas e não tão boas. Encontre uma linguagem que você goste, vá lá e dê o seu melhor para aprender. Ter uma base, uma noção de cada linguagem também conta bastante, mas você não precisa ter dominância em todas elas. Porque afinal, nunca se sabe quando a senhorinha que programa em COBOL vai precisar de um substituto, né? Então é isso, meus padawans. Essas foram as minhas listas de linguagens de programação que vocês deveriam investir em 2019. Uma foi baseada, como eu disse, no meu achismo, nas minhas pesquisas, e a outra foi baseada mesmo ali em pesquisa de mercado de grandes sites, né? Então eu tenho certeza que vocês vão aparecer com outras listas aí, vão discordar comigo e vão debater, ou vão ficar curiosos, ou vão investir e vão escutar meus conselhos, né? Mas independente disso, deixa o seu comentário aí, expõe a sua opinião. Vocês acham que essas linguagens são mesmo assim promissoras agora em 2019 pra frente? Ou vocês acham que é apenas mais uma modinha que vai passar logo menos? Mas enfim, espero que isso tenha servido de motivação pra vocês, pra começarem a estudar uma linguagem nova. Eu, por exemplo, estou aqui na luta tentando aprender Python. Então comentem aí, falem que linguagem que vocês estão aprendendo agora, o que vocês estão achando, tá sendo difícil, se você tem alguma dica pra passar pra outras pessoas também, ou até pra mim, em Python, que eu estou precisando. Então não se esqueçam de se inscrever no canal se você é novo aqui, dá um joinha nesse vídeo se você gostou, comenta, compartilha com suas coleguinhas e seus coleguinhas que estão tentando aí entrar na área pra ver se motiva eles. E não esqueçam, gente, se busquem conhecimento, essa é a chave fundamental de tudo, tá? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima!